Olá, boa tarde. Estamos aqui no Hospital das Nações para transmitir mais uma live para vocês. Eu sou Suelen Rocha e hoje aqui comigo a doutora Carolina Braga. Boa tarde. Boa tarde, doutora. Tudo bem? Tudo certinho. Tudo bem. Doutora Carolina é ginecologista aqui do Hospital das Nações e hoje nós vamos falar sobre prevenção do câncer de mama e cuidados para a saúde da mulher. Então, doutora, as perguntas vão entrando aqui para a gente e nós vamos bater no papo, certo? Tá bom? Doutora, então, primeiro, como a gente está no mês de outubro, um mês de combate à prevenção do câncer de mama, explica pra gente, então, o que é o câncer de mama? O câncer de mama hoje é o câncer que mais acomete nós mulheres, principalmente depois que a gente completa os 50 anos. Não que não possa acontecer antes, mas essa é a nossa faixa etária principal. Ele só perde hoje aqui no Brasil para os cânceres de pele, não melanoma. Então, a gente considera um dos principais cânceres para nós. Tá. Doutora, e me conta uma coisa. Além do cuidado com o câncer de mama, é muito importante a gente salientar que a mulher precisa tomar cuidado com a sua saúde. Então, para a gente colocar em xeque hoje, quais são os principais cuidados que a mulher tem que ter com a sua saúde? Olha, o principal de tudo, nós ginecologistas acabamos sendo meio que os clínicos das mulheres. Então, assim, as minhas recomendações são, pelo menos uma vez por ano, visitar o seu ginecologista. Ali a gente vai fazer toda a parte de exames de avaliação, de rotina, de rastreamento, não só para câncer de mama, câncer de colo de útero, os exames de laboratório. Então, assim, é bem importante que a gente deixe a saúde em dia, até relacionado ao câncer de mama, que é o que a gente está conversando hoje. A gente tem alguns fatores que influenciam, como sobrepeso, tabagismo, fazer ou não atividade física. Então, isso tudo a gente consegue também avaliar nos exames de rotina, né? Visitando o ginecologista pelo menos uma vez por ano. Tá. Então, a recomendação é, vá ao ginecologista uma vez ao ano. Exatamente. Não adianta, não dá para escapar. Doutora, e me conta uma coisa. É possível a gente realizar uma prevenção do câncer de mama? Existem situações que a gente consegue prevenir? Existe, Suelen, assim, o câncer de mama ele é multifatorial. Então, tem alguns fatores que a gente não consegue reverter, né? Por exemplo, se a gente tem uma menstruação muito precoce, uma menopausa tardia, se a gente tem fatores de risco da parte genética, que são fatores não modificáveis que podem estar relacionados ao câncer de mama. A gente sabe que as estatísticas hoje, do ano passado, do INCA, referem que a gente consegue diminuir a chance em torno de 30% se a gente mantiver hábitos saudáveis. Então, peso ideal, manter o IMC normal, prática de atividades físicas, não fumar, não consumir bebidas alcoólicas. Então, essas são as variáveis que a gente consegue trabalhar para diminuir a incidência. Doutora, uma coisa importante que eu acho que, como a gente está no mês de outubro e ele é muito falado, qual é a importância, doutora, do autoexame? O autoexame é muito importante, porque assim, 90% dos casos de câncer a gente diagnostica com presença de nódulo. Infelizmente, quando a gente vê o nódulo, ele já está no estágio geralmente mais avançado. Por isso que a gente pede a importância de ir ao ginecologista uma vez por ano, quanto antes o diagnóstico for feito, melhor. Então, assim, o autoexame a gente recomenda para as mulheres fazerem todos os meses, uma semana mais ou menos depois do ciclo menstrual, pode ser no chuveiro, tudo, para fazer o autoexame, fazer a investigação da mama e depois no espelho, para ver se tem alguma alteração de pele, mamilo, saída de secreção pela mama. Sendo assim, procurar o ginecologista ou o mastologista caso tenha alguma alteração. Qualquer situação que ela sinta de diferente do comum, ela tem que procurar uma Exatamente. Na dúvida, sempre procure. Vou não ficar com dúvida em casa. Tá certo. Doutora, e qual que é os principais sintomas do câncer de mama? Porque às vezes a pessoa está lá na sua rotina e existem situações pontuais que já estão apontando que ela pode estar com câncer. Então, quais são os principais sintomas hoje do câncer de mama? O principal sintoma é o nódulo mais fixo, é o nódulo que a gente não consegue deslocar da mama. Ele não dói, então muita gente acha que assim, câncer de mama dói. Dor, exatamente, né? Não necessariamente a gente acaba tendo dor. A gente pode ter alterações na pele, a gente chama de pele em casca de laranja, então é geralmente como uma laranjinha mesmo. Ela faz alterações da textura, ela pode ficar uma pele avermelhada. A gente pode ter retração de mamilo também, então se você perceber que teu mamilo está diferente, tem alguma modificação também, tem que procurar. E às vezes a saída de alguns tipos de secreção da mama.
né? Eles são sintomas genéricos, então não quer dizer que toda mulher que tenha isso vai ter câncer, Sim, né? A maioria dos nódulos são benignos, mas nas situações de alerta, a gente também tem que fazer o exame. E esses nódulos é até comum, né, doutora? São bem comuns. É bem comum. Eu Exatamente. conheço várias amigas que, eu tô com nódulo, vez ou outra, é bem comum mesmo. Sueli, 80% dos nódulos são benignos. Ainda bem. Que bom, né? Exatamente. Então, sentiu uma coisinha, tem que ir para tirar a dúvida. Doutora, e hoje o que a gente tem para falar em relação ao tratamento do câncer de mama? Como que desde o início até o estágio um pouquinho mais avançado, o que a gente tem hoje de tratamento para ele? Assim, depende muito, Sueli, do tipo histológico do câncer que a gente vai estar lidando. Então, hoje eu vou falar de uma forma mais genérica. Sim. A gente tem os tratamentos que envolvem exérese cirúrgica, né, que são os cânceres até determinado tamanho, os cânceres que estão no estágio mais inicial. Então, dentre eles, a gente tem a retirada de quadrantes, que não são cirurgias tão extensas. Dependendo do caso, a gente tem que fazer uma mastectomia, que é a retirada inteira da mama. A gente avalia a axila também, então faz a extensão para verificar os linfonodos, que é onde vai fazer a drenagem linfática, então a gente pode ter contato. A gente tem a quimioterapia também, dependendo do caso, radioterapia. Então, assim, é multifatorial. A gente tem algumas medicações também que são usadas depois que faz o tratamento cirúrgico, por exemplo, tamoxifeno é uma delas, que é como se fosse um modulador hormonal para diminuir a incidência. Então, a gente tem vários, dependendo do estágio do câncer e da tipagem do câncer, é que a gente indica o tratamento. E hoje, doutora, o câncer, quando ele é diagnosticado já no início, o tratamento é muito mais facilitado, Com né? certeza. O índice de cura é muito mais elevado, né? Então, por isso que a gente sempre fala da prevenção. O mês de outubro é o mês que a gente acaba sempre tendo mais pacientes, os pacientes procuram mais, então a gente acaba tendo maior número de detecções por aumento do número de exames mesmo. Então, sempre o melhor de tudo é prevenir. Quanto antes a gente diagnostica, menos agressivo é o tratamento e o índice de cura é muito maior. Tá certo, doutora. Então, vamos lá, doutora. Nós temos algumas perguntas aqui que a gente recebeu. A Cris Gasparotto está perguntando para a gente, doutora, um fibroadenoma pode virar um câncer de mama? Cris, não vira. Pode ficar tranquila. Tranquila, Cris, não vai virar. Fibroadenoma é um nódulo benigno, que é o nódulo mais comum em mulher jovem, né? Então, assim, ele tem uma linhagem diferente do câncer de mama, ele cai naqueles 80% dos nódulos benignos. Então, geralmente, quando a gente faz o diagnóstico pela primeira vez de um fibroadenoma, a paciente se assusta, porque a gente acaba repetindo o exame de 6 em 6 meses, até a gente ter uma estabilidade de 2 anos do nódulo. Então, por isso que às vezes a paciente fica, mas eu não posso fazer só de ano em ano, tem que fazer de 6 em 6 meses. A chance ali da gente ter um diagnóstico de fibroadenoma geralmente é por punção mesmo, mas a gente consegue ter uma ideia pelo exame físico mesmo e pelo laudo da ultrassom. Então, ele não vira câncer, né? Vai ser um caso pontual, né? Ela veio, foi diagnosticada, ela tem que fazer o acompanhamento de 6 meses porque tem aquela situação. Porque tem um nódulo novo, né? Então, a gente só consegue ter certeza que é um fibroadenoma caso a gente biopsie. Então, como a gente acaba não tendo essa 100% de certeza, a gente tem que fazer o seguimento. Então, 2 anos ele estável, a gente volta a fazer rastreio anual. Então, é um companheiro que ela vai ficar ali, mas não vai... Não vai piorar, mas é bom cuidar. Exatamente. Tá certo. Doutora, outra situação aqui. A Enilda Batista. Ela falou que a dúvida dela acontece quando o nosso sistema linfático fica sobrecarregado. Explica pra gente um pouquinho, então, doutora, como que é, como funciona o nosso sistema linfático. E o que é o sistema linfático, para quem não sabe, né? Eu acho que a dúvida dela, Sueli, ficou assim, se o sistema linfático gera o câncer. Eu entendi assim, não gera. Né? O câncer, ele vai ali, o câncer de mama, ele tem origem na glândula mamária em si. Ele pode também fazer uma progressão, por isso que a gente tem que fazer, quando a paciente já tem diagnóstico, a gente investiga a axila, porque ele pode fazer um avanço pelo sistema linfático. Acho que isso que ela quis dizer. A gente pode fazer uma metástase, por exemplo, mas com câncer, mas não que o sistema linfático, ou se ele estiver ruim, ou sobrecarregado, como ela coloca na pergunta, não é isso que vai causar o câncer. Entendi. Doutora, uma dúvida até minha, e eu acredito que de muitas pessoas, hoje em dia, quando se faz a mastectomia, como que é a reconstrução dessa mama? Porque a mama é algo muito pessoal, né? Sim. A mulher, eu acredito que quando tem ela retirada, deve ter
tem que ter acompanhamento psicológico e tudo mais, porque é muito difícil, é muito feminino, né? Sim, é nosso. É um impacto não só, completamente além do físico e do emocional, né? Sim, né? A mama pra gente, ela faz parte. Significa, né, aquela coisa de mãe, de amamentar, né? Então, hoje em dia, muitos mastologistas já fazem a cirurgia junto com o cirurgião plástico. Justamente para evitar o impacto negativo da parte psicológica, como se a paciente tivesse mutilada, né? Então, assim, hoje a reconstrução, a mama, ela fica muito semelhante, né? Então, assim, tem alguns métodos que eles fazem até com parte de musculatura, tudo. Então, dependendo de quanto tem de pele, às vezes acaba tendo que fazer um expansor para gradativamente preparar a pele e tudo, mas muitas vezes, na maioria dos casos, está sendo optado por fazer a reconstrução em conjunto. Então, é colocado prótese para igualar com a outra mama, acaba tendo a reconstrução de areola. Hoje tem uma parte muito bacana que até tatuador está fazendo. Pois né? é, eu já então, vi isso, muito bacana, fica né? muito bom para a autoestima da paciente e tudo. Então, a gente consegue ter resultados muito bons depois da cirurgia. Então, hoje, a pessoa que está em tratamento, ela pode ficar tranquila que a reconstrução da mama ela vai conseguir fazer. Vai conseguir fazer. Isso vai, independente se ela está fazendo tratamento via convênio ou via SUS. É isso que eu ia te perguntar, se o plano cobre isso aí também. Os planos fazem e também o sistema de público também faz. Olha que bacana. Então, já está tudo ali, né? Doutora, deixa eu perguntar outra coisa importante. Em relação à amamentação, ela ajuda na prevenção do câncer? Ou a mulher que amamentou, ela tem mais predisposição? Como que funciona essa parte da amamentação? A amamentação, Suelen, ela vai ajudar a prevenção. Tá? A gente acaba não consigo te falar porcentagem, mas entra naqueles fatores que a gente diz modificáveis de prevenção de câncer. Então, as mulheres que amamentam, e quanto mais a gente consegue amamentar, mais protegida a mama fica. É a mesma coisa em mulheres que tiveram ou não tiveram filhos. Então, as mulheres que tiveram filhos, a gente sabe que também diminui a chance de ter uma incidência de câncer de mama. Olha que bacana. Isso é bem bacana. Então, ser mãe ajuda a salvar a vida. Ajuda a amamentar também. Que bacana. Doutora, a Cris está aqui perguntando de novo. Perdi uma tia materna com câncer de mama há alguns anos atrás e minha irmã, 10 anos, mais velha que eu, fez uma mastectomia total de uma mama. Hoje estou com 41 anos. O câncer de mama é genético? Tenho fibroadenoma, né? Que ela comentou com a gente na pergunta anterior, nas duas mamas com biópsia já, doutora. Então, nesse caso aí, ela tem um histórico familiar. Como que funciona essa parte genética, então, doutora? A gente tem, com o histórico familiar da parte materna, a gente sabe que acaba tendo, infelizmente, uma predisposição mais aumentada. Então, a Cris é uma paciente que realmente ela tem que fazer um rastreio bem certinho. Foi super bem indicado fazer a biópsia pelo histórico familiar que ela tem também. A gente tem 2 genes principais, que são os genes que carregam a parte de câncer de mama e de câncer de ovário, que é o BRCA1 e o BRCA2. A gente sabe que eles têm uma predisposição, se a gente tem essa carga genética, não quer dizer que a gente vá ter, mas tem uma chance muito mais aumentada do que a população feminina em geral. Então, esse é um estudo que geralmente acaba nem sendo feito via convênio, né? É um exame que a Cris pode até solicitar, falar com o mastologista dela, para saber se ela tem essa alteração genética ou não. Mas pacientes que têm histórico familiar positivo, a gente começa a fazer rastreio com mamografia e ultrassom 10 anos antes daquela paciente mais jovem que teve, por exemplo, a irmã dela, né? Então, se a irmã dela teve com 45, a partir dos 35 a Cris faria. A minha irmã teve com 35, então a partir dos 25 a gente começa a fazer rastreio justamente pelo histórico familiar dela. Interessante. Eu acredito que tem muita ligação como diabetes, hipertensão. Tem genética na família, melhor. Exatamente. A parte genética a gente sabe que tem alguns pormenores, né? Então a gente fica mais atento. Então vamos levantar uma dica. Paciente que teve a mãe com um câncer ou com um tias, primas de primeiro grau, irmã, deve vir fazer fazer a investigação. Com certeza. Tá? Tem que ficar mais atento e não pode ali, não só no outubro, né? Tem que ver. Pois é, né? Então, porque o outubro é um mês, eu acredito que para lembrar, para fortalecer esse cuidado, né, doutora? Até nós fazemos campanha aqui no hospital também, eu acredito que a senhora no consultório também, mas a gente não pode deixar
deixar de se cuidar, né? Com certeza, o ano inteiro. O ano inteiro, o tempo todo, como os homens também, Novembro Azul tá aí, tá chegando, é o temido, né? Mas tem que se cuidar, né? Doutora, explica pra gente também um pouquinho em relação ao estado de tratamento, qual que é a importância da família estar ali junto com a pessoa? Como é algo que envolve, né, a mama, a gente sabe que faz parte do nosso feminino, né? Então, como você mesmo disse, parte não só da parte de amamentação, mãe, faz parte do nosso corpo. É feminino, então, assim, né? exatamente. Não, aquela coisa. Então, assim, afeta muito o psicológico. Então, as pacientes com câncer de mama, é essencial que elas tenham um apoio. Né? Então, assim, a gente tem que ter a retaguarda, não só da parte da equipe médica para acolher, para conseguir ali ter todo esse carinho com a paciente, que é uma fase que exige de isso, muito cuidado, e né? tem que ter o apoio da família. Então, a família é essencial que vá junto, que acompanhe, que esteja presente com ela, não nas consultas, no tratamento, independente do que for ali que seja feito, tem que ter essa parte psicológica, essa retaguarda para ela. É muito importante para a recuperação dela também. Doutora, deixa eu te perguntar outra coisa. E exercício físico? A mulher que está em tratamento de câncer de mama, ela pode fazer exercício físico? Pode e deve, Sueli, mas assim, a gente sabe que depende muito da fase, né? Então, por exemplo, a paciente passou por uma cirurgia maior, uma mastectomia radical, a gente vai ter aquele período de repouso até de recuperação do pós-operatório, né? Mas assim, durante o tratamento em si, tem que fazer. E são os fatores modificáveis que a gente tem para evitar também ali que a gente desenvolva, né? Que recidive, tudo. Então, assim, manter atividade física, alimentação saudável, ter o IMC dentro do normal, evitar a obesidade, aqueles fatores de risco que a gente consegue modificar. Então, ela tem que continuar seguindo o que a gente orienta. Então, atividade física, com certeza, não só para elas em tratamento, mas para todas nós que estamos pensando em evitar isso. Com certeza. Doutora, uma última pergunta aqui, minha, né? Chegou mais uma ali também, a gente já vê. E a queda do cabelo, doutora? Eu sei que, além da, né, a perca da mama, em alguns casos, o cabelo é algo muito feminino também, que mexe muito com a autoestima da mulher, né? Isso acontece em decorrência do tratamento, ele volta, como que é isso aí? Para quem não sabe. A queda do cabelo acontece pela quimioterapia, né? Então, a quimioterapia ela é adjuvante, que a gente diz, então ela principalmente entra naquelas cirurgias que não são tão radicais, né? Dependendo também da histologia do câncer de mama. Então, ela entra para ajudar, para a gente evitar que o câncer se espalhe. Acaba tendo queda de cabelo, não tem jeito, né? Queda de cabelo, às vezes os cílios também caem, mas eles voltam. Né? Às vezes não voltam com a característica como antes. Mas hoje a gente tem várias ONGs de mulheres, inclusive aqui em Curitiba, que são ONGs que elas auxiliam nas mulheres para buscar ali a nova beleza, né? A beleza da fase atual. Então, assim, indicam lenços, é uma parte bem bacana, né? E tem também a parte das ONGs que também fornecem as perucas, tudo para a mulher não se sentir mal em relação ao cabelo, mas depois volta. Muda um pouquinho, mas volta. Essa era a minha dúvida, se ele volta, né? O mesmo vigor e tal, volta. Um pouco diferente às vezes, mas volta. É igual o cabelo de neném, né? Exatamente, muda um pouquinho. Então tá. Doutora, o Rui Lessa está perguntando pra gente. Olá, tudo bem? Tudo bem, Rui, você? O exercício físico diminui o risco do câncer de mama? Eu perguntei sobre o tratamento, ele pergunta o antes. Ele diminui o risco? Diminui. Então, assim, Rui, a gente tem, não é só o exercício físico, né? Aquilo que eu te falei, até se você vai pesquisar no site do INCA, que hoje é a maior instituição de câncer que a gente tem, que estuda isso aqui no Brasil, a gente tem, para ser bem exata, os fatores modificáveis diminuem em torno de 28% o risco da gente desenvolver câncer de mama. Então, assim, não é só o exercício, né? Aquilo que eu e a Sueli a gente já comentou, é exercício físico, tabagismo, alimentação saudável, não cuidar para a gente não ir para a parte da obesidade. Então, assim, bebida alcoólica em excesso, né? Não só no final de semana, porque essa não conta, mas assim, tudo que é em excesso a gente consegue modificar e a gente consegue diminuir 28% do risco. É um número considerável, né? É bastante. Então, se a gente tiver assim, hoje a gente fala, né? Não é que o médico gosta de falar de vida saudável, mas a gente tem prova, né? A gente tem números que demonstram que se a gente levar realmente uma vida saudável, a gente consegue diminuir câncer. Com certeza. Doutora, nosso tempo está terminando aqui. Eu queria que a doutora nos desse um recado em relação ao câncer de mama, aos cuidados com a mulher. O que a gente precisa ficar hoje de recado mesmo para a mulherada que está em casa assistindo a gente? Então, o meu recado para todas nós
né, é que a gente se cuide, que a gente não fique pensando só agora em outubro vocês têm que vir quem está com os exames atrasados, mas sempre fazer o autoexame, se cuidar, né, a gente tem que se gostar, então qualquer modificação, mesmo que você ache que, acho que não é nada, pode ser alguma coisa, então deixar ali a prevenção, a melhor prevenção é a gente fazer os exames, né, ir no médico pelo menos uma vez por ano, porque para a gente evitar, né, então quanto mais cedo a gente faz o diagnóstico, menos impacto a gente tem e mais tranquilo a gente se livra do câncer de mama. Com certeza, doutora. Não ficar na dúvida, né? Não fiquem na dúvida. Não fiquem na dúvida. Precisando, vem para cá que a gente atende. Então tá bom. Doutora, eu agradeço a sua disponibilidade de estar aqui hoje. Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida, por favor, enviem para nós, que a gente pergunta aqui para a doutora e responde para vocês. Doutora, por hoje só. Obrigada, acho que fica o nosso, imagina, a gente que agradece. Fica o recado hoje, né? Do cuidado, que é muito importante. E nós estamos aqui à disposição. Tá certo? Então tá certo. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Hospital das Nações, você em boas mãos.